Existem 4 atributos que só pertencem a Deus. Só Deus é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. Só Deus é onipresente, ou seja, ele está em qualquer lugar que ele quiser. Só Deus é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas, mesmo antes que elas aconteçam. E só Deus é imortal. Vê que você tem 4 palavras, né? 3 começam com a letra O. Então, muitas vezes, até os religiosos, pastores, padres, quando pregam, falam só sobre os 3 Os, né? Onipresente, onisciente, onisciente, onipotente. Só falam disso e não falam do imortal, porque começa com a palavra, com a letra I. Então parece que está fora do negócio, mas o apóstolo Paulo diz, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 16, ele diz que só em Cristo habita a imortalidade. Só ele possui a imortalidade. Só ele possui a imortalidade. Simples, né? Quem possui a imortalidade? Só ele. Parece assim, às vezes até eu brinco, né? Quando nós falamos aquela velha piadinha, qual era a cor do cavalo branco de Napoleão, né? Era branco, eu já falei que era branco. Então, em quem? Só quem tem a imortalidade? O apóstolo Paulo fala assim, Cristo. Aí se pergunta para as pessoas, elas falam, não, todo mundo. Ué, mas falou que era só Cristo e você disse que é todo mundo? Como é que é? Como é que faz? Existe uma contradição? A Bíblia diz que o homem é imortal? Não. Não tem um texto bíblico que diz que o homem é imortal. A Bíblia diz que os anjos são imortais? Não. Não tem. Aliás, a Bíblia conta como que os anjos do mal, juntamente com Satanás, serão aniquilados. Sabe o que é aniquilado? Quer dizer, deixar de existir. Então, como esse assunto é muito longo, eu vou falar esse assunto em vários vídeos, não consequentes, consecutivamente. Eu vou falar um hoje, outro dia. Espero que você fique no canal e veja todos, para você ter uma ideia geral, porque o nosso vídeo tem que ser curto, então não dá para falar tudo que a gente quer, tudo que você gostaria de saber, porque há um limite de tempo aqui, então nós não queremos cansar ninguém. Eu quero que você ouça as mensagens de hoje, ouça dos outros dias e você vai ter uma conclusão completa sobre a verdade desse assunto. Bom, quando nós começamos do começo, que é a maneira correta de se fazer, quando você vai assistir um filme, eu pelo menos sou assim, eu gosto de começar bem do comecinho, não gosto de perder nada, porque senão eu não entendo depois, viu? Vou ter dificuldade de entender, eu já me conheço. Então, como que começa a história na Bíblia? Bom, em Gênesis 2, Deus diz para Adão, se você comer do fruto proibido, você vai morrer. Certamente morrerás. Quer dizer, com certeza, não é talvez, pode ser que você morra. A Rede Globo gosta muito de usar, né, essas palavras. Quando uma pessoa comete um crime, ele pode ser preso, né? Ninguém fala, ele vai ser preso, né? Ele pode ser preso, né? Bom, enfim, Cristo disse para Adão, certamente morrerás se você comer desse fruto. Aí, Satanás disse no capítulo 3 de Gênesis, certamente não morrereis. Então aí, Adão teve uma escolha. Deus falando que ele iria morrer se ele transgredisse, Satanás dizendo que ele não iria morrer se ele transgredisse. Esta foi a primeira mentira contada pelo pai da mentira, né? Porque Jesus chama Satanás de pai da mentira. Então essa foi a primeira mentira contada.
Por que ele escolheu essa mentira? Porque essa mentira é a favorita dele. Ele gosta de dizer que o homem é imortal. E o homem adora acreditar porque é maravilhoso ser imortal, né? Mas a Bíblia diz, eu repito, somente Cristo é imortal. Então, infelizmente, o homem transgrediu, Adão transgrediu. Deus chegou para ele e disse assim: olha, você transgrediu, agora você vai morrer, você é pó e você vai voltar ao pó. Deus não disse assim, você vai para o inferno, e Deus não disse assim, você vai para o céu agora quando você morrer. Não, Deus deixou claro, e Adão teve esse entendimento perfeito, a morte não é um prêmio. Muitos falam como se a morte fosse um prêmio. Ela não é um prêmio. A morte é um intruso na nossa história. Isso é um assunto para um outro dia. Então, no capítulo 3 ainda, Deus mandou 2 querubins com 2 espadas flamejantes, a Bíblia diz, proibindo o caminho até o acesso até a árvore da vida, porque se Adão comesse da árvore da vida, era uma das condições, ele viveria para sempre, em pecado, com o corpo todo decaído, que ia acontecer isso, com o tempo o corpo dele ia apodrecer e ele estaria vivo podre, né? Imagina. Mas, até pela misericórdia de Deus, então Deus proíbe o caminho à árvore da vida e não é possível viver eternamente sem acesso à árvore da vida. Tanto é que em Apocalipse 21 ou 22, se não me falha a memória, para mim é 21, está escrito que o homem vai voltar a ter acesso à árvore da vida, porque é uma condição que Deus pôs para o homem viver para sempre. Tá? Um dia nós vamos entender melhor por que dessa condição. Mas é uma condição. Então, nós somos pó, diz a palavra. Se inventou uma doutrina, um ensinamento de que nós temos um corpo, mas nós temos um espírito que vive fora do nosso corpo, ele não precisa do corpo, ele é independente, ele vive, ele é imortal, mas isso não é bíblico. E Deus, olha, muitas vezes a pessoa pede lógica da parte de Deus. Deus é o dono da lógica, queridos. Quando você é sincero, fiel, Deus te mostra o que você quer saber. Se é uma lógica que você está encontrando, Ele te mostra. Ele é o dono da matemática. Ele criou a matemática. Ele é o dono da lógica. Então, Deus deixou evidências para que você acredite, para facilitar a sua incredulidade e a minha incredulidade. Tá? Então, por exemplo, isso é fantástico que eu vou falar. Presta bem atenção. As verdades de Deus, elas se confirmam em nosso ser, não só no nosso corpo, no nosso ser. Veja, quando alguém morre, nós choramos, nós nos entristecemos, muitos ficam desesperados, outros caem em depressão, outros chegam até a se matar quando perde um parente, né, alguém próximo, por causa da morte. Então a morte não é um prêmio, o próprio corpo responde, o seu ser todo responde. O animal, quando morre um outro animalzinho perto dele, ele fica triste, fica dias sem comer, porque sabe que a morte não é um prêmio. A morte não é um prêmio, isso é uma grande mentira do inimigo de Deus. Agora eu queria falar uma coisa interessante. Falam assim, o Espírito está dentro da gente, então quando ele sai do nosso corpo, né, os espíritas mesmo, eles se comunicam com a gente, escrevem, nossa, ficam poderosos, né? Agora veja que interessante, se o Espírito está dentro de nós, se fôssemos uma bexiga, ele está em todo o nosso corpo, dentro do nosso corpo aqui,
Você vê, se você tomar um tiro na mão, você não morre, né? A não ser que você fique sangrando ali, mas no modo geral, você não morre. Se tomar um tiro no joelho, do modo geral, você não morre, né? Agora, se você tomar um tiro na cabeça, provavelmente, do modo geral, você vai morrer. Há exceções, claro, mas do modo geral, você morre. Por quê? O espírito está só na sua cabeça? Não. Toma um tiro no coração, no pulmão. Se você parar de respirar, você morre. Então, espírito é isso aqui. É o fôlego de vida que Deus soprou dentro de nós. Esse fôlego, ele não tem nele mesmo pensamento, força para falar, ele não tem amor, não tem ódio. Ele é só um fôlego de vida extraordinário, claro, porque é divino, mas não tem nele vida a ponto de falar, tá entendendo? De sentir. Quando nós estamos roucos, por que nosso espírito não fala por nós? Já que ele não depende das nossas cordas vocais, da nossa garganta, por que o espírito não fala? Nosso espírito. Por que o espírito do mudo não fala? É porque o problema dele é físico. E nós vivemos, sim, dependentes de um corpo. O cego não vê pelo espírito. Ele não vê, ele é cego. Porque ele tem que ver pelos olhos. Foi determinado por Deus esse processo. O espírito, que dizem por aí, ele não tem cérebro para pensar, para guardar a memória. A memória está no cérebro. Se remover o cérebro da pessoa, ela morre e as memórias morrem com ela, porque as memórias estão dentro do cérebro. Então, Deus fez, sim, o ser humano para viver num corpo, não fora do corpo. Não existe vida fora do corpo, não existe. Isso não é uma mentira satânica que vai destruir a tua fé, a tua verdade, porque essa mentira, ela abre portas para outras mentiras que nós vamos falar aqui no canal. E você precisa estar ligado aqui no canal para você saber. Mas essa mentira abre portas para outras mentiras graves, seriamente comprometendo a tua espiritualidade. Bom, volto a dizer, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nosso corpo foi criado de maneira perfeita e ele é nele que habita o nosso ser. Nós estamos aqui. Não podemos viver fora do corpo. Encerrando esse vídeo, eu queria falar, fique atento quando nós vamos falar sobre a ressurreição. Porque se o espírito pode viver sem um corpo, não faz sentido haver ressurreição do corpo. Não faz sentido. Então, se vai haver ressurreição do corpo, como a palavra de Deus diz que vai haver, nós receberemos um novo corpo, então é porque precisamos de um corpo para viver. Encerrando esse vídeo, eu queria falar mais uma coisa importantíssima. Por que é que ficaram tanto procurando o corpo de Jesus depois que ele morreu? Se dá para viver fora de um corpo, a ressurreição dele não havia necessidade, não precisava. Era só falar, ele está vivo, lógico. Ah, mas o corpo dele está no sepulcro. Ah, o corpo. Mas o Espírito está por aí, está pregando, encontrou com os discípulos. Não, não foi assim não. Não foi assim que aconteceu. Foi necessário Jesus ressuscitar fisicamente. Ele chegou para os discípulos depois da ressurreição e falou, traz aí o que vocês têm para comer, o quê? Um peixe, um pão, olha aqui, ó. Espírito não come, Jesus falou. É o corpo que come daqui. Vou comer, para vocês verem que eu não sou fantasma. Toca em mim, toca na minha mão. Vocês vão ver, eu não sou fantasma, não sou espírito, não. Então, esta é a verdade. Nós dependemos de um corpo e vamos depender de um corpo para sempre. Aí você me diz assim, mas então como nós vamos viver eternamente se nós não temos a imortalidade? Ah, excelente pergunta. E nós vamos fazer um vídeo respondendo como que nós vamos viver eternamente se nós não somos imortais. Não perca esse vídeo, fique ligado no canal, deixe o seu like,
se inscreva, compartilhe. Muito obrigado pela sua atenção.